Levítico 23, verso 27. O décimo dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis Assembleia Santa, então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, ou o dia do perdão, tanto faz, é a mesma coisa, sinônimo. O dia de fazer expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Verso 29. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia, eu destruirei do meio do seu povo. Não fareis trabalho algum nesse dia, isto será um estatuto perpétuo através das vossas gerações, em todas as vossas habitações. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Aqui é o conhecido dia do perdão, ou dia da expiação, o Yom Kippur, de forma mais original. E este dia ele era comemorado no dia 10 do mês 7, como nós lemos aqui. Obrigado, Samuel. Só que não era apenas um dia de celebração. Havia toda uma preparação. Dias antes, 10 dias antes, as pessoas lembravam de seus pecados, se afligiam. Não era simplesmente chegar, Senhor nos perdoa, pronto, acabou. Não, havia toda uma preparação. Era aquele dia onde apenas o sumo sacerdote, a única vez no ano, onde ele entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do próprio povo. E o sumo sacerdote, ele tinha ali na borda de seu manto alguns sinos pequenos ali que fazia barulho, isso a Bíblia nos relata. E a tradição judaica vai dizer que neste dia ele entrava até com uma corda amarrada ou no tornozelo ou na cintura, para que, caso ele estivesse em pecado e fosse fulminado diante do Senhor, para que os outros sacerdotes pudessem puxá-lo, não entrando assim ali no Santo dos Santos, para que não morressem também. Isso não tem fonte bíblica, mas toda a base judaica ali, eles vão dizer essas coisas. Mas independente disso, era o dia onde um homem, apenas o sumo sacerdote, entrava diante do Senhor para fazer a expiação dos pecados de toda a comunidade. E ele fazia o quê? Ele matava um animal ali dentro. Assim que aquele animal era morto, ele aspergia o sangue ali na tampa do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E debaixo ali daquela tampa do propiciatório estavam os mandamentos transgredidos pelos homens durante todo o ano. Então, este era o dia onde ele entrava para fazer a expiação dos pecados de toda a nação. E só havia o perdão de Deus mediante o derramar do sangue. Não havia outra forma. A Bíblia vai dizer que essa era a única maneira da ira de Deus ser aplacada. É um termo um tanto quanto pesado, mas é bíblico. As pessoas que não usam. Deus ele está irado contra o ser humano, contra o pecado. Então, para que a ira dele fosse aplacada, só havia uma única maneira: sangue. Sangue derramado. Pelo menos 2 bezerros eram mortos todo dia no templo. Não havia culto sem morte. Isso mostra a mim e a você que, de fato, Deus ele junta 2 qualidades. Uma não tão boa como a ira, e a outra que todos nós gostamos, a misericórdia. Tudo isso está junto no culto a Deus. E por que isso é necessário? Romanos 6, 23 vai dizer que todos pecaram, sem exceção. Que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e todos pecaram em Romanos capítulo 3. E a misericórdia, porque pela morte de uma única pessoa, ou seja, o Cordeiro de Deus, todos nós somos salvos. Então Deus, ele consegue juntar ira e misericórdia no mesmo Deus. O mesmo Deus se ira contra o pecado, mas ele também se compadece quando o pecador se arrepende de suas falhas. Nós vemos que Deus ele é extremamente implacável com fariseus, pessoas religiosas que fazem apenas coisas externas, mas ele é extremamente misericordioso quando prostitutas chegam chorando diante dele e pedem misericórdia. Eu sei que hoje nós dizemos quase que uma polarização da pregação também da palavra de Deus. Em que sentido? Em muitos lugares você vai ver apenas a pregação sobre a ira. Até a forma do pastor falar é totalmente brava, rancorosa. Para falar que Deus te ama, ele fala quase rilhando os dentes. Deus te ama. Em contrapartida, há outros que
pregam apenas sobre graça e sobre amor. Esquecem da primeira parte. João, capítulo 1, versículo 14, a Escritura vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Repare, né? Não é graça ou verdade. Graça e verdade. Não tem como nós dividirmos a Deus. Um Deus só de ira, um Deus só de graça. Isso é impossível. Não só isso. Salmos e Jeremias também vão dizer o seguinte: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Jeremias 31, verso 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Você percebeu que Deus, ele tem esses dois adjetivos: ira e misericórdia. Nós, via de regra, queremos sempre o Deus da ira para o outro quando erra, e o Deus da misericórdia para nós, quando o pecado é nosso. Quando é o fulano que é, Senhor, seja justo. Quando somos nós que estamos errando, Senhor, seja misericordioso para comigo. Mas não podemos esquecer, de fato, o amor e a justiça, eles andam juntos, e é isso que nós vemos em Deus. Deuteronômio, eu também coloquei ali, Deuteronômio capítulo 32, vai dizer assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além diante de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Eu firo e eu saro. Eu mato e eu faço viver. As repreensões que nós, como filhos e filhas de Deus, temos em nossa existência, elas têm um objetivo. E o objetivo das repreensões são para nos colocar de volta no trilho. Por vezes nós pegamos uma tangente e vamos nos afastando do Senhor. Aí somos repreendidos, não simplesmente porque Deus tem prazer em nos humilhar, mas para que nós possamos voltar para o caminho correto. Alguns historiadores vão dizer que uma das formas do pastor no Antigo Oriente trazer a ovelha para o caminho, quando a ovelha começava sempre a ser aquela ovelha fujona, sabe o que ele fazia? Quebrava muito suas pernas. Pastor, isso aí é maldade demais. Não é, isso é amor. É amor demais, ele não quer que a ovelha se perca. Então, ele prefere com a perna quebrada mais próxima dele para que ele possa cuidar do que a ovelha distante. Então, as repreensões que nós sofremos têm esse objetivo de nos trazer de volta para o caminho. Com os nossos pais, funcionava assim. Quantos aqui já apanharam quando era criança? Levanta a mão só para saber. Todo mundo. Alguns ou outros aí, anjos que não. Mas por que nossos pais, via de regra, nos repreendiam? Era porque eles nos queriam no caminho correto. A repreensão, seja verbal ou seja física, de um pai que ama de verdade, ele quer colocar o filho no caminho correto. Eu lembro que a maior surra que eu levei da minha mãe foi porque eu estava andando com os maconheiros e fazendo coisas que não podia, nadando Paraíba, lá perto de casa. E olha que eu nunca mexi com droga, nada dessas coisas aí. Mas eu lembro que eu tomei uma surra um dia por conta de andar com eles. Aí só depois que eu fiquei grande, que eu fui entender. Ela queria me livrar do caminho mau. Na hora, é terrível, é terrível. Mas lá na frente a gente entende o porquê dessas coisas. É importante. Deus, em sua sabedoria, Ele consegue abominar o pecado, mas Ele consegue perdoar todo pecador que se arrepende. Só que é óbvio, para que eu e você pudéssemos ser perdoados de nossos pecados, isso teve um custo. E o custo não foi baixo. Custou a vida de seu próprio filho. Eu quero passar aqui alguns princípios sobre este texto. Põe primeiro, por favor, ali, meu irmão. Primeiro, o perdão de Deus é ilimitado. Versículo 31, você pode acompanhar comigo novamente? Vai dizer assim: não fareis trabalho algum nesse dia, isso será um estatuto perpétuo através das vossas gerações, em todas as vossas habitações. Estatuto perpétuo. Todo dia haveria o dia do perdão, todo ano haveria o dia do perdão. E se Deus ele nos perdoou quando nós éramos ímpios, ora, por que não nos perdoaria agora que estamos na caminhada e por vezes ainda erramos? Ali o judaísmo, eles tinham o hábito de perdoar uma pessoa 3 vezes quando a pessoa cometia erros em sequência. Não sei se você se lembra naquela passagem onde
Pedro chega diante de Jesus e a pergunta é: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o meu próximo? Por que Pedro diz isso? Porque o padrão era 3, só que Pedro já joga lá em cima, lembra? Até 7 vezes, Senhor. Ou seja, não, eu sou muito santo. O pessoal perdoa 3, Senhor, eu dobro a aposta. Qual que é a resposta de Jesus? Não 7, mas 70 vezes 7. Não que de fato devemos perdoar alguém 490 vezes, que você vai ficar marcando um caderninho aí, né? Vai riscando. Deu, acabou. Óbvio que não. Mas ele era apenas um símbolo de que o perdão ele é ilimitado. Se nós devemos perdoar as pessoas de forma ilimitada, é porque Deus nos perdoou da mesma forma. Por que você acha que Jesus nos pede para sermos longânimos, de longo ânimo? Ora, porque Ele age da mesma forma conosco. Nós, via de regra, agimos assim com as pessoas. Errou uma vez, você perdoa. Errou 2, paredão, hein? Errou a terceira, a gente já descarta. Se Deus fizesse assim conosco, na terceira, mandasse a gente embora. Ou vamos lá, 490. Todos nós tínhamos perdidos. Todos, sem exceção. O Senhor exige de nós aquilo que Ele faz por nós. Lembra aquele episódio de Faraó, em Êxodo? Diz a Escritura que Moisés chegava, o repreendia, porque Deus o ordenara. Ele se arrependia. Quando Moisés saía, ele voltava a fazer aquilo que era errado. Se arrependia de novo, o servo de Deus saía, ele voltava e fazia aquilo que era errado. Você pode pensar assim: pastor, mas isso aí não é um álibi para a pessoa de fato não se arrepender de verdade? Ou não é um álibi para a pessoa estar sempre pecando? Porque a gente pede perdão, Deus perdoa. A gente erra de novo, Deus perdoa. A gente erra de novo, Deus perdoa. Então qual o estímulo para não errar? Ora, veja o próprio Faraó. O Faraó, ele foi desobedecendo e suas punições foram aumentando gradativamente, até chegar ao ápice de perder o primogênito. Mesmo assim, você quer continuar testando a Deus, sabendo que a mão pode ser a cada dia mais pesada? Não é assim que funciona em relação aos nossos filhos? A primeira vez conversamos, a segunda somos mais filhos, a terceira, posso falar, né? Sabe o que vai acontecendo. É assim. Deus também age da mesma forma conosco. Alguns dizem que Faraó de fato não se arrependia de verdade, por isso ele chegava a fazer aquilo que era errado novamente. Eu não sei. Não sei se de fato havia um arrependimento genuíno. Eu sei que toda vez que ele saía, errava e voltava e pedia perdão a Deus, Deus perdoava. Nós temos este princípio em 1 João 3,9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E não diz que há um limite. É por este motivo que Deus vai exigir que nós sejamos pacientes e benevolentes para com os outros, porque Ele é conosco. Ele age assim comigo e com você. Veja, Paulo, quando ele vai falar sobre o amor em 1 Coríntios, a primeira descrição do amor, sabe o que é? Aquilo que acaba conosco. O amor é paciente. Paciência. Coisa que nós perdemos por coisas minúsculas. A paciência é algo muito difícil. Deus é paciente com as nossas inúmeras falhas. Por que não seríamos pacientes para com os nossos filhos? Para com o nosso cônjuge? Para com os nossos irmãos? Para com o pastor? Sabia que o pastor também erra com você? Erra. Agora, a ovelha erra, o pastor vai e perdoa. Erra de novo, o pastor vai e perdoa. Via de regra, quando é o pastor que erra, já vai embora na primeira. Não quer nem saber. Isso é importante. No Salmo 23, versículo 6, quando Davi diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias. Se aqui em Levítico tinha um dia, que era o dia do perdão nacional, nós vemos que para Davi, dia do perdão era todo santo dia. Não importa. E convenhamos, andar debaixo de culpa é terrível. Andar acusado por conta da culpa é algo que vai definhando o ser humano. Olha, eu já citei esse exemplo aqui várias vezes, está de novo. Uma vez, um homem nos Estados Unidos foi acusado, ele era da Ku Klux Klan. Ele foi acusado de ter matado um negro. E ele jurou que não tinha e os juízes não conseguiram provas o suficiente para condená-lo. E depois de anos, quase 4 décadas após o julgamento dele, ele ter sido absolvido. No leito de morte, ele chama a esposa dele e diz: eu preciso te confessar algo.
A esposa, angustiada, vai e diz: o que foi? Ele responde: lembra aquele homem que eu fui acusado lá atrás, há quase 4 décadas, de ter matado e que eu fui absolvido? Eu matei. Ou seja, durante quase 40 anos, aquele homem conviveu com a culpa. Quando chega um paralítico diante de Jesus, Jesus diz assim para ele: perdoados estão os seus pecados. E depois de perdoar os pecados, aquele homem começa a andar, porque não se consegue andar direito quando se está com o fardo do pecado nas suas costas. Ser humano nenhum consegue, seja cristão ou seja ímpio. Nas religiões, você recebe o perdão por andar direito. O cristianismo é diferente. O cristianismo, Jesus te perdoa para que você possa andar direito. Porque do contrário você não consegue. Uma vez eu li uma história, eu achei muito interessante. Uma avó, ela tinha vários netos e tinha um netinho que era muito arteiro. E ela tinha uma criação na casa dela. E então um dia esse netinho arteiro pegou o estilingue e deu uma estilingada bem no meio do patinho preferido da vovó. Acabou com o pato. E ele, com medo de ser descoberto, colocou o patinho ali, colocou um monte de madeira em cima dele, tacou fogo, fez uma fogueira, o patinho virou cinza, sumiu. Aí então um dia, ele está lá nas férias, na casa da sua avó, e a irmã dele mais velha chega e diz para ele assim: vó, diz para a vó, vó, meu irmão disse que vai lavar toda a vasilha do almoço. Ele olha estranho. Onde eu falei? Nunca disse isso. Quero brincar. Ela vai no ouvido dele e sussurra: eu vi o pato. E o moleque vai lá. Final da noite: vovó, meu irmão disse que vai limpar a casa antes de dormir. Eu não falei. Falou. Eu vi o pato. E aquele menino ficou escravo da irmã durante umas 3, 4 férias seguidas. Até que um dia ele chegou na vovó e não aguentou e disse: eu preciso contar algo para a senhora. Lembra aquele patinho preferido da senhora que sumiu? Eu matei. E queimei depois para acabar com as provas. E a avó dele, muito sábia, disse o seguinte: eu já sabia desde o começo. Eu só queria ver até quando você ia ser escravo da sua irmã, escravo da culpa. E por vezes nós fazemos isso. Nós pecamos e não levamos o nosso pecado diante do Senhor e acabamos carregando peso durante toda uma existência. Não confessamos nossos pecados para os outros. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, errou, confesse, se arrependa, não se sinta acusado depois. Segundo princípio, o perdão era algo solene. No versículo 27, vai dizer assim: o 10º dia desse mês será o dia da expiação. Teremos assembleia santa. Então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Vos humilhareis. Na versão revista e atualizada vai dizer: afligireis a vossa alma. Tinha até um ritual. O povo se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, para de fato demonstrar arrependimento. Por quê? O dia do perdão era um dia solene. Era algo importantíssimo. Não sei se você lembra. A Escritura vai dizer que Jacó tem um encontro com Deus. Ele luta com o anjo durante toda uma noite. E depois de lutar com o anjo toda uma noite, ali pela manhã, o anjo vem e diz para ele: qual o seu nome? Ele diz: Jacó. Então o anjo vai e o toca na coxa. Um dos significados do nome de Jacó é trapaceiro, porque foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Trapaceou. Deus, quando Ele chega diante de nós, só há uma possibilidade: reconhecermos quem somos. Confissão é algo fundamental, mas não apenas necessário que se confesse quem se é: trapaceiro, idólatra, adúltero, alcoólatra. É necessário que se confesse, mas também que se abandone o pecado que é praticado. Agora, a maioria dos cristãos, eles fazem aquela oração quase que nesse miojo: Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha família, em nome de Jesus, amém. São extremamente rápidos, esquecem de afligir a sua alma quando eles pecam, quando eles erram. O máximo é: Senhor, errei de novo. Mas nem cita o erro. Olha, eu exercito fazer isso até com os meus filhos lá em casa.
quando eles erram, se não confessar direitinho aquilo que errou, eu não aceito não. Pai, eu errei de novo, né? Errou o quê? Não, o senhor sabe. Fala. Diga. Não, eu errei aquilo lá. Fale exatamente como você errou. Pastor, isso aí é querer humilhar. Não, não é. Isso aí é para que a pessoa, de fato, entenda o que ela fez. Se arrependa de verdade. É fundamental que nós façamos assim também para com o Senhor. Depois de se afligir, devemos orar para que Deus, de fato, traga paz sobre nossos corações. Porque Paulo vai dizer isso em Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Pastor, então se eu não senti paz, eu não fui perdoado? Não, não somos escravos do sentir, claro que não. Mas se você de fato confessou o seu pecado, tudo aquilo que vier pós-confissão é o diabo tentando mais uma vez atrapalhar a sua consciência. Se você se arrependeu, confessou o seu pecado, pediu perdão e de fato viu que estava errado, acabou. Aqui nós vemos uma grande diferença do crente e do ímpio. Por quê? O crente, quando ele peca, ele fica angustiado. Às vezes ele tem vontade de se esmurrar, chora. O ímpio não. O ímpio peca e se vangloria. Não éramos assim no passado, antes da conversão? Eu sempre fui péssimo para bebida. Eu era o famoso bêbado 1.0, econômico demais. Tinha que ser crente mesmo, porque nem para beber eu prestava. Só que eu lembro que às vezes, estava eu, uma pessoa aqui da igreja, a gente estava lá, carnaval, bebendo, se arrebentando, bebia, vomitava, rolava em cima do vômito, no outro dia saía se vangloriando para todo mundo. Nossa, bebi todas, eu bebi 2 latinhas só. Nem lembrava como que eu cheguei em casa. Sério? Eu fui teletransportado para cá, tão ruim que eu estava. E a gente, quando é ímpio, fazemos essas coisas e nos vangloriamos. Aí a gente se converte e a gente vê, gente, que vergonha. Que vergonha. E de fato o que se espera do cristão é que quando ele peque, ele não fique feliz. Ele não sai batendo no peito. Ele não sai dizendo para os outros, mas ele se arrepende. Davi diz a escritura que adulterou, mentiu e matou. Colheu consequências terríveis por conta de seus pecados. Só que se arrependeu. Se arrependeu e foi além disso. Davi se arrependeu e colocou como objetivo não errar mais aquilo. Consertou, lembra? Ele tinha pegado a mulher de Urias e o que ele fez depois? Casou, vamos ficar com ela agora vai ser minha mulher. É assim que funciona. Devemos confessar o pecado sempre que cair, mas se levantar sempre disposto a não fazer mais. Ainda que você peque e caia 10, 15, 30 vezes, toda vez você deve levantar e dizer, Senhor, me dê a graça de não mais cometer isso. Ilumina a minha mente, meu coração, os meus passos, livra os meus olhos daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, livra o meu coração de toda e qualquer motivação errada. Essa é a oração que eu e você devemos fazer. O cristão genuíno, ele sempre tem em si que ele precisa melhorar. Ele nunca acha que ele está na estatura de varão perfeito, não. Enquanto estivermos vivos aqui, sempre teremos algo a mudar, coisas para melhorar. Quando você estiver bem velho, bem piedoso, você vai ver que ainda assim, coisas terríveis vão perambular a sua mente. Sentimentos horrorosos ainda vão estar dentro do seu coração, porque o ser humano, ele é podre. Mas ao mesmo tempo que nós devemos ficar insatisfeitos conosco, que essa é a marca do verdadeiro cristão, ele está sempre querendo ser mais santo, mais obediente, mais fiel a Deus. Mas ao mesmo tempo que nós falamos como Paulo, desventurado o homem que sou, desgraçado de fato, Paulo está dizendo, nós sempre lembraremos, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, ainda não sou quem eu queria ser, mas graças ao sangue de Jesus, já não sou quem eu era. O perdão era algo solene e demanda de fato um reconhecimento de pecado, a aflição da alma e principalmente mudança de atitude. Como eu sempre digo, perdão não é quando você chora, é quando você muda. Porque você pode. Ímpio chora por vezes. Às vezes o ímpio bebe, mata alguém atropelado lá, a gente vê direto em jornal. Ele já chorando. Mas que choro é esse? Às vezes é de remorso. Remorso.
Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Terceiro princípio é o seguinte: o perdão era para pecadores arrependidos. Versículo 29 e 30 vai dizer assim: todo aquele que não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia, eu o destruirei do meio do seu povo. Era o dia do perdão, mas se você não obedecesse, você morria. Que coisa, hein? De fato, assim Deus fazia. 1 João capítulo 1, versículo 7, João diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, mesmo aquele que está na luz erra. Mesmo aquele que está no caminho correto, um cristão genuíno, ele peca. Mas há uma enorme diferença em estar em pecado e pecar. Pecar, infelizmente, todos nós, por vezes, cometemos deslizes. Os homens de Deus fizeram assim também. Só que andar na luz é você não parar de se esforçar para ser alguém melhor a cada dia. É você acordar e orar de todo o seu coração, dizendo: ó Deus, me faz alguém melhor, me transforma, me molda, me lapida. É você, quando ouvir o aplauso dos outros, ou o elogio dos outros, dizer: nossa, fulano é alguém piedoso. É você reconhecer que, olha, ele está falando que ele não me conhece. Eu sou tão podre, tão corrupto, eu tenho tantas coisas para mudar. Isso é fundamental. Mesmo quem está na luz erra. E andar na luz é, de fato, você prosseguir sempre lutando contra seu vício, contra pensamentos impuros, contra a avareza, contra a arrogância, contra o orgulho. Sabia? Se tem alguém que é orgulhoso, chama-se cristão reformado calvinista. Esse daí que somos nós, ó Deus. Quantas vezes nós achamos que nós somos melhores que os outros porque, teologicamente, olha tanta coisa que eu sei. Fiz seminário. Li tantos livros. As Institutas de Calvino, sei de cor. Pergunta aí qual página você quer saber. E às vezes deixamos a humildade de lado. Andar na luz é reconhecer os seus pecados e é lutar a cada dia mais para ser humilde e para ser alguém melhor. Às vezes perdemos, claro que perdemos, mas não nos entregamos. Continuamos sempre lutando. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Escritura vai dizer que o acusador de nossos irmãos nos acusa de dia e de noite, falando a respeito do diabo. E, é claro, este é um dos papéis dele, né? O acusador. E toda vez que nós falharmos, pode ter certeza, seremos acusados, até que venhamos a nos arrepender. E se houver arrependimento, a acusação que vem já não é mais o espírito, mas sim do acusador. E por vezes, cair em pecado pode ser de fato a prova que a pessoa é crente de verdade. Sabe por quê? Olha, porque o crente não cai, porque o ímpio ele não cai em pecado, ele já está no chão. O cristão que por vezes dá uma tropeçada. E nós só venceremos as nossas lutas diárias pela fé em Cristo. Tanto é que logo no versículo 11 de Apocalipse 12 vai dizer assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Só em Cristo nós vencemos as acusações de Satanás sobre nossas vidas. Esses dias eu estava lá em casa e eu me esforço de todo o meu coração para ser o mais piedoso que eu posso, o mais benigno que eu posso. Por vezes eu sou enganado pelas pessoas, porque sempre tento achar o bem nos outros, mas tomo na cabeça às vezes. E tem que às vezes até parar, sou bobo demais. Só que esses dias eu estava lá e o Satanás, capiroto, chifrudo, endemoniado, capeta, começou a me lembrar de coisas erradas que eu fazia lá atrás. Isso aí não, hein? Perto dos outros aí você faz isso. Mas eu sei que você fez no verão passado, no inverno passado, primavera passada. E eu tomando banho, eu falando: gente, verdade. Como? Que vergonha. Nossa, que hipocrisia pregar essas coisas. E eu desse jeito, daqui a pouco passou um pouquinho, deu aquele estalo, né? Ô Satanás, arreda. Sai pra lá. Fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Já me arrependi. Às vezes vem a ira de novo, vem a falta de paciência outra vez. É terrível.
Mas o cristão genuíno, ele está sempre se esforçando para ser alguém melhor. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas o perdão de Cristo tem esse poder de nos reconciliar novamente. E este perdão acontece só quando a gente de fato se arrepende. Talvez o único pecado que Deus não vai perdoar é aquele pecado que você não confessa. É aquele pecado que às vezes está a torcida do Corinthians inteira falando, você está errado, e você está assim, não, eu estou certo. Se você não se arrepende, não tem como Deus perdoar. Mas se há arrependimento, haverá perdão, não importa o que eu e você tenhamos feito. E quarto princípio, o dia do perdão só tem sentido para pecadores. Quantos aqui sabiam que na segunda quinta-feira de outubro é comemorado o Dia Mundial da Visão? Você sabia, alguém? Ninguém? Óbvio, vocês não sabiam. Vocês não são cegos. Para vocês não faz tanta diferença. Vocês, graças a Deus, têm a visão perfeita. Talvez nunca tiveram problema nenhum. Agora, por que você não dá tanta importância? Porque não é um problema seu. Porque você não se vê diante deste problema, glaucoma ou tantas outras coisas que faz perder a visão. Agora, se você não se vê como pecador, o dia do perdão para você não tem utilidade nenhuma. Serve para nada. Se você não se vê como alguém indigno, como alguém que peca, como alguém que de fato quebrou os mandamentos ao qual Deus ordenou que não quebrasse, o dia do perdão não serve para nada. Antigamente, a lepra era uma doença que não havia cura. As pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas do convívio social. Elas ficavam em leprosários. Elas, quando precisavam descer à cidade para fazer alguma coisa de extrema necessidade e urgência, elas tinham que se descabelar, passar gritando no meio do povo, imundo, 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 para que o povo abrisse caminho, para que ninguém fosse contaminado por conta da doença dela. Olha a vergonha. Se descobrisse a cura da lepra nessa época, aquelas pessoas que não eram leprosas, talvez iriam achar legal. Nossa, que bacana. Vai ajudar algumas pessoas. Mas se o leproso fosse você, esse dia teria um significado totalmente diferente. Totalmente. No dia do perdão, aqueles que sabiam que eram pecadores, eles saíam de suas casas com uma expectativa, tendo a certeza de que, assim que eu oferecer o meu sacrifício, os meus pecados hão de ser perdoados. Todos. Não ficará um para trás. Já pensou que se achava bonzinho? Opa, vamos para a festa. Mais uma festinha dentre todas que tinha em Israel. A Escritura vai dizer que uma vez chega uma mulher diante de Jesus, uma pecadora, chorando, e ela começa a chorar, e chora aos pés dele, começa a molhar os pés de Jesus com lágrimas, e depois começa a enxugar com os seus próprios cabelos. E é interessante que as pessoas dizem assim, olha, esse aí diz que é profeta, se soubesse, se de fato fosse profeta, sabia que ela era uma pecadora, como se eles não fossem. Olha o que Jesus vai dizer em Lucas capítulo 7. Os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Por que esta mulher muito mais amou? Pelo simples fato de que ela sabia o quão pecadora ela era. Ainda que aqueles homens não vivessem uma vida como ela vivia, não vivessem na prostituição, eles não tinham consciência de que pecado não era aquilo que fazemos de forma externa, mas motivações do coração, pensamentos. Por que você acha que o apóstolo Paulo, um dos homens mais santos que já pisou aqui, Paulo chega no final de sua vida, não foi no começo, porque no começo da conversão, nós somos de fato até forçados a reconhecer o quão pecaminoso nós somos, porque acabamos de vir do mundo, então os pecados a gente lembra. Só que Paulo, ele no final de sua vida, depois de 3 viagens missionárias, depois de uma viagem a Roma, depois de pregar o evangelho em todo o mundo conhecido, depois de sofrer duras penas por conta do evangelho, ser açoitado, ser apedrejado, dado como morto, depois de ter passado por naufrágio, diversas outras coisas terríveis, Paulo no final de sua vida ele diz assim, fiel é a palavra e digna de aceitação,
E essa palavra do Senhor, este Deus que tem a palavra fiel, eu sou o mais pecador de todos os que passaram. Como assim? Aquele homem diz que fiel é a palavra em aceitação de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. E ele diz isso não no momento de conversão, mas diz no final de sua vida. Com uma vida exemplar a todos nós, como cristãos. Paulo não precisou ir para o bordel. Paulo não precisou ir para os vícios. Paulo não precisou matar. Paulo não precisou se arrebentar no pecado para ver quem ele era. Ele precisou conhecer a Cristo. E quanto mais ele conhecia Cristo, mais ele via o quão pecador ele era, o quão podre ele era por dentro. Portanto, para se ver como pecador, você não precisa sair para o mundão aí e viver uma vida de arrebentar. Não precisa. Você precisa conhecer a Jesus Cristo. Porque quanto mais você o conhece, mais você vai se ver como pecador. E quem não se viu como pecador, não vê valor nenhum na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns vão dizer assim, mas é besteira discutir essas doutrinas como cruz, propiciação, expiação, que era o que estava acontecendo aqui de fato, redenção. O que importa é o amor. Mentira! Entender que a morte de Cristo foi para que pecadores como nós pudéssemos ser salvos é fundamental. Entender que o amor é amor só por conta de pecadores perversos como nós é essencial na vida cristã. A mensagem da cruz ela é inútil para quem não se vê como pecador. E se vê como pecador é a porta de entrada para o cristianismo. Portanto, duvide, desconfie de pessoas que se dizem cristãs, mas nunca conseguem reconhecer os seus pecados. Sempre são arrogantes e duras, mesmo o erro sendo mostrado, o pecado sendo exposto, elas nunca percebem. Aqui é uma grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões, inclusive o falso cristianismo. Primeiro que as outras religiões, nelas, não há o dia do perdão, há o dia da quitação de dívida, o que é totalmente diferente. Elas dão algumas regras, e boas regras. Vamos dizer que não? O catolicismo, o espiritismo, o adventismo. Ora, as regras deles são basicamente as nossas. Não roube, não mate, faça as boas obras, guarde o sábado, ajude o velhinho a atravessar a rua. Se puder, doe cesta básica. Fazendo isso, você vai ter as suas dívidas quitadas. Para mim não dava. Porque eu tenho certeza. Eu não tenho bondade o suficiente para quitar as minhas dívidas. Se for colocar numa balança, eu jamais conseguiria. Ainda bem que para mim existe o dia do perdão. E nós, todos nós, somos cristãos por conta desse dia. O mundo, a exemplo do livro Caçador de Pipas, que eu citei aqui há alguns dias, o mundo acredita que a maneira de se apagar as suas más obras é através de boas obras. Você fazendo boas coisas, você vai se ver livre de culpa. Você vai conseguir compensar aquilo que você fez de errado. Faça muitas coisas boas e então você vai compensar as coisas ruins. Mas isso é mentira. Nossas coisas boas não compensam as coisas ruins. Nada, absolutamente nada que venhamos a fazer tem o poder de tirar de nós o peso do fardo do pecado. A não ser uma pessoa. Aquele livro de John Bunyan, Peregrino, talvez um dos livros mais fantásticos e mais vendidos aí depois da Bíblia, aconselho você leia, fabuloso. Fala a história de cristão, o personagem principal, ele sai da cidade da destruição rumo ao céu. E ali ele passa por diversas dificuldades durante a vida, dificuldades que todos nós enfrentamos. Só que quando ele sai da cidade da destruição, ele sai com uma mochila pesadíssima nas costas, que é o fardo do pecado. E onde ele vai, aquele fardo está sobre ele. Nada tira, nada. Até que um dia ele chega aos pés da cruz, se dobra, reconhece a Cristo, e então aquele fardo some. Ele segue andando, por vezes erra na caminhada, ele passa na feira da vaidade, dá uma deslizada, comete outros erros junto com os amigos,
mas aquele fardo, desde a cruz, já não faz mais parte da vida dele. Assim funciona comigo e com você. Nós precisamos tirar este fardo que nos pesa, que nos prejudica andar, que nos faz ficar olhando para baixo, curvado. E a forma de tirar esse fardo é só mediante o arrependimento de pecado e a crença de que o sangue de Cristo foi a propiciação, a expiação dos nossos pecados. Que quando Cristo morreu, aqueles cordeiros que eram mortos de forma simbólica, aquele sacrifício cessou porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas. E apenas o sacrifício dele pode nos salvar. Apenas o sangue de Jesus tem poder de tirar o fardo do nosso pecado. Os nossos feitos, ainda que juntássemos todas as nossas boas obras, é impossível. Só Jesus pode pagar a minha e a sua dívida. E a boa notícia que eu tenho para você é que não importa o quão torto você tem andado até hoje. 1 João 3,9 foi verdade no século II, no século III, e continua sendo verdade até hoje. O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão acusado você tem andado, o quão na lama você tem metido o pé. A palavra do Senhor continua dizendo a mesma coisa. Vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não precisa carregar este fardo. As religiões, elas salvam apenas pessoas boas e, consequentemente, não salvam ninguém. O cristianismo, de fato, o cristianismo verdadeiro, é o único que salva pessoas más, corruptas, pecadoras, promíscuas, perdidas. Consequentemente, é o único que salva. Mas para isso, é necessário que você, de fato, se arrependa dos seus pecados, aflige a sua alma, abandone os seus pecados e peça que Deus te dê sabedoria e força para andar em novidade de vida. E hoje é o dia do perdão para mim e para você. Se temos pecado, mais uma vez, temos a oportunidade de confessarmos e deixarmos de lado. Amém, meus irmãos?